Pessoal, boa tarde. Sempre obrigado ao público. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre questão de serviços, como você conseguiria otimizar a sua rede, reduzindo os custos que você tem de pessoal. Pipe está aqui comigo. Para quem não me conhece, sou Luiz Pupim. Eu sou responsável pelo centro de treinamentos da FiberX, pelo FiberX Training Center. Tenho algum tempo já aí no mercado de provedores de internet. E o Pipe trabalha com a gente, é o youtuber da FiberX. Quem acompanha o nosso canal tem vários vídeos dele lá. E ele acompanha a gente na equipe de suporte e na equipe de pré-vendas agora para provedores de internet. Exatamente isso. Boa tarde a todos. Obrigado a todos pela participação. E antes de eu falar qualquer coisa, eu já queria falar para vocês que é uma super honra estar aqui dividindo o palco com o nosso querido Luiz Pupim, conhecido por todos vocês. Como o Pupim falou, eu sou especialista em desenvolvimento de negócios, focado na parte de serviços, na parte comercial, parte de produtos. Então, a gente conhece um pouco de todo o nosso portfólio. A gente vai passar para vocês um pouquinho da parte de serviços e como a gente pode agregar para vocês aí na parte de redução de custos, enfim, toda essa parte a gente vai falar para vocês, tá? Bom, e aí a gente já começa com uma pergunta. Vocês já pensaram em reduzir os custos do seu provedor? Ou, melhor ainda, vocês já pensaram em quais os custos que você tem para manter o seu provedor e que poderiam ser reduzidos, que poderiam ter algum tipo de otimização? E aí a ideia desse início aqui do nosso papo, eu vou mostrar para vocês quais são os principais pontos de geração de custo num provedor de internet. É óbvio, a infraestrutura da rede, e aí, para a infraestrutura da rede, não é o foco nosso aqui, mas você tem algumas formas de redução de custo. Contratando uma rede neutra, você evita passar fibra pelo mesmo lugar onde alguém já passou, você pode fazer swap de fibra, você tem diversas formas, não é o foco nosso aqui explorar esse item, mas você tem diversas formas de cuidar desse custo também, de reduzir esse custo. Agora, no suporte ao usuário, cada dia mais a gente tem percebido que os nossos clientes são mais exigentes com acesso à internet. Ele não faz a mínima ideia do que ele precisa. Ele só quer um ping baixo no jogo, ele quer o League of Legends com ping baixo, ele quer um Fortnite com ping baixo, e ele acha que contratando 600 MB do teu concorrente, ele vai resolver esse problema. Então, cada dia mais a gente tem percebido que os nossos clientes estão pedindo um suporte maior, um suporte mais especializado, uma atenção melhor no atendimento. E aí a sua equipe, ou você vai treinar a sua equipe, ou, fazer com que a sua equipe conheça melhor os produtos para dar o melhor suporte, ou você vai ter que contratar gente de fora. Talvez você fique numa região que você não tenha tanta mão de obra disponível, e aí você vai ter que trazer alguém de fora da tua região, vai se tornar um pouco mais caro para você esse tipo de mão de obra também. A capacitação interna, porque todo dia surgem novas tecnologias. Até ontem a gente estava falando de Wi-Fi 5, hoje a gente já está falando de Wi-Fi 6, amanhã já vai falar de Wi-Fi 6E, e o Wi-Fi 7 já tem aí Access Point com Wi-Fi 7 chegando no Brasil. A gente mal começou a implantar o Wi-Fi 6, o 6E e o 7 já estão aí. E aí, minha equipe mal conhece o Wi-Fi 5. Não deu tempo de eu fazer a minha equipe conhecer o Wi-Fi 5 e eu já tenho aí todas essas novas tecnologias chegando. Como que eu consigo dar conta de capacitar a minha equipe? E isso se torna uma fonte geradora de custo muito grande para a gente.
A própria equipe técnica. Minha rede está crescendo absurdamente. Meus clientes estão consumindo cada vez mais banda. E a minha rede precisa se profissionalizar. Minha rede precisa de protocolos mais otimizados, precisa de configurações mais otimizadas. E aí, a minha equipe técnica vai saber fazer isso? Qual o atalho que o pessoal usa? Contrata um consultor, o consultor vai lá, instala, vai embora, e a sua equipe técnica tem que manter aquilo que ele mal aprendeu a teoria, e aí o consultor deixou aquilo ali na mão da tua equipe técnica. E o OPEX, o custo da gente ter esses equipamentos todos na nossa rede. Por que não determinados equipamentos eu trabalhar com o aluguel do equipamento, eu trabalhar com um plano de financiamento que o próprio cliente faça, enquanto ele vai pagando para mim a mensalidade, eu vou fazendo o pagamento daquele equipamento. Então, são custos que eu tenho no provedor e que eu preciso trabalhar, que eu preciso otimizar. Eu tenho aí, no nosso dia a dia, dificuldade na operação. O que seria isso? Eu preciso lidar com uma complexidade, como eu mencionei antes. A minha infraestrutura de rede, para eu garantir disponibilidade, desempenho e segurança, eu tenho cada vez mais complexidade na minha rede. E aí, o provedor tinha muita ideia de que eu posso fazer manutenção na madrugada, né? De 2 às 4 da manhã é aquele horário que eu posso parar o meu provedor. Com a pandemia, a gente começou a perceber que os nossos clientes estão cada vez mais online e eu tenho clientes, inclusive, que trabalham em outro fuso horário. Tem muita empresa fora do país que está contratando desenvolvedor aqui e o cara trabalha no fuso horário daquela empresa. E o meu provedor de internet ainda continua com aquela mentalidade de que de madrugada eu posso parar o provedor. Como que um cliente desse vai conseguir continuar na minha base se eu tenho uma rede que não é planejada ou a minha equipe técnica não tem condições de planejar uma rede de alta disponibilidade em que eu consiga fazer as manutenções, mas eu consiga prover o acesso enquanto a manutenção está acontecendo? A minha equipe técnica tem que ter um nível de conhecimento cada vez maior para poder prover o que o provedor, para poder entregar o que o provedor de serviço está ofertando para o cliente. Já foi o tempo da nossa internet em horário comercial, ou a internet em horário comercial estendido, que aí vai lá até meia-noite, 1 da manhã, e os meus clientes, o meu tráfego cai absurdamente, que os meus clientes pararam de usar. E aí eu consigo parar. Foi o tempo que eu conseguia fazer isso. E muito provedor ainda continua com aquela estrutura de rede linear, sem redundâncias suficientes para conseguir prover o serviço, mesmo durante uma manutenção. Eu preciso gerenciar as demandas e as solicitações dos clientes, oferecer um suporte técnico adequado e resolver problemas de conectividade e configuração. E aí a minha equipe que planeja a rede é a mesma equipe que monitora, é a mesma equipe que corrige problema, é a mesma equipe que funciona como N3 para o meu atendimento ao cliente, é a mesma equipe que faz tudo na minha rede. E aí ela não consegue planejar, ela não consegue documentar, ela não consegue implementar e ela não consegue dar suporte. Por quê? Não vamos tapar o sol com a peneira. Problema de falta de mão de obra, todos estão tendo. Eu trabalho como eu falei, eu sou responsável pelo Training Center, eu trabalho com educação e a gente tem uma estatística muito cruel no Brasil, e não exclusivamente só no Brasil, no mundo todo, de escassez de mão de obra na área de tecnologia. O Brasil forma 52 mil profissionais universitários, 52 mil alunos universitários por ano. Só que até 2025 eu terei 750 mil vagas abertas. Então, em 2 anos, eu não vou conseguir formar mais de 130 mil alunos para 750 mil vagas. No mundo, a expectativa é de que até 2027 eu tenha 10 milhões de vagas não atendidas no setor de tecnologia. Claro que envolve desenvolvimento, envolve cloud, envolve tudo mais. Então, a dificuldade de contratação, você pode achar assim, mas é porque eu fico numa cidadezinha lá no interior, porque eu não fico numa capital. A dificuldade de contratação é de todos.
E aí eu vou precisar contratar um técnico extremamente qualificado para manter a minha rede. Eu vou usar do dia inteiro de trabalho dele, essa qualificação extrema que ele vai ter. Eu vou usar 2, 3 horas se utilizar. E o resto do tempo ele vai fazer atividades que um profissional muito mais barato poderia executar para mim. Mas por quê? Eu preciso ter um cara bom dentro da minha rede para manter. E aí esse cara sai de férias, eu só tinha ele. E eu tenho que me virar durante o período de férias. Esse cara é o cara que vai resolver todas as buchas, né? Então, muitas vezes você precisaria de uma equipe toda e aí você acaba utilizando uma pessoa só, que foi o caso que o Pupim falou. O cara acaba fazendo tudo na tua rede, sendo que ele foi contratado para fazer uma função que seria a função que ele é paga por ela, né? Sim, que ele se qualificou para fazer, né? Exatamente. E aí você tem vários problemas. Você começa a gerar frustração no profissional. Ele vira e fala assim, poxa, mas eu tirei um HCIP, eu tô com várias certificações, eu tenho várias qualificações e eu tenho que ficar monitorando se o tráfego está passando direito ou não. Porque ele tem que cobrir o meu NOC, ele tem que dar suporte no meu NOC em alguns horários do dia. E em alguns horários do dia, a gente passa a não perceber e cada vez mais a gente passa atribuições para ele que não são intrínsecas da atividade que ele deveria desempenhar. As dificuldades na implantação. Como eu falei, eu tenho o profissional que opera a minha rede, ele corrige as falhas na minha rede, ele tem que planejar a implantação, ele tem que desenhar, ele tem que me ajudar a especificar produto. Quando o fabricante fala que tem um produto novo, ele tem que ir para o laboratório testar o produto. Ele faz tudo dentro da minha rede. E aí eu falo ele, às vezes eu tenho uma equipe de 3, 4 pessoas, mas eles fazem tudo dentro da minha rede. Aí não consegue se especializar e nem dedicar tempo para fazer. E aí você pega casos, poxa, mas aquele roteador foi homologado. E aí o IPv6 não está funcionando. Você não viu no laboratório que o IPv6 não funcionou? Não teve tempo. A gente fez uma homologação rápida porque não tinha como demorar no processo de homologação. Tá? Porque esse profissional ele tem que lidar com a implementação, ele tem que lidar. Você pode até terceirizar a passagem de cabo, mas o projeto e acompanhamento ele vai ter que fazer também. Antena, torre, tudo do teu provedor, você acaba jogando para essa equipe. Fora configurar, integrar os sistemas, e aí ele tem que configurar o monitoramento, ele tem que configurar a integração com o seu ERP, garantir que o fabricante, que o desenvolvedor do seu ERP está integrando direitinho com o autenticador e fazer todo esse meio campo. Fora o projeto de fibra que ele tem que fazer, acompanhar, ver se o sinal está chegando 100%, se está tudo adequado para que a rede esteja operando 100%. Então, é um profissional faz tudo, né? Digamos assim. E a terceira e última grande dificuldade que o suporte tem, que a gente quis trazer aqui, é realizar a manutenção regular dos equipamentos e sistemas. Eu não tenho tempo, ou eu mantenho funcionando e corrijo, apago os incêndios, acaba que a minha equipe é uma equipe que apaga incêndio praticamente o tempo todo. Eu não tenho tempo de fazer manutenção preventiva. E aí, manutenção preventiva, o que é? Você chegar você chegar num POP, você verificar, você fazer limpeza, você verificar temperatura, se todos os monitores estão ok, se todos os dados estão corretos, se você tem algum problema de acesso, o que você tem ali. Você tem que fazer periodicamente a manutenção preventiva. Só para dar uma noção para vocês, já existem implementações de software de inteligência artificial para monitoramento e conseguiu reduzir a zero com inteligência artificial o monitoramento de UPS, por exemplo. Qual é a principal falha? Mais de 85% das falhas de UPS são causadas por ventoinha que pifa ou capacitor que estoura. E aí a inteligência artificial ela consegue monitorar esse equipamento e me dar com 2, 3 meses de antecedência, dizendo que tal ventoinha está começando a diminuir a velocidade. Então, pela taxa que ela está perdendo de velocidade dia a dia,
daqui a 2 meses ela deve parar. E aí você tem tempo de ir lá fazer a substituição. A manutenção preventiva evita muita pane no nosso equipamento. Você só olhar, verificar que que uma ventoinha parou de funcionar, verificar que, por exemplo, a fonte redundante, uma fonte queimou, cara, não me deu alarme ou passou batido o alarme e o cara lá visualmente viu que a fonte está alarmando. Ele trocar essa fonte num problema, numa falha futura de energia, o teu equipamento não fica fora do ar. Então a minha equipe que fica no dia a dia do meu provedor, ela tem que ter tempo de fazer esse tipo de coisa. Porque é ela que está ali na nossa linha de frente. Ela que conhece todas as características que eu tenho nos meus POPs. Eu preciso lidar com a interrupção de serviço, falha na rede, ataques. Cara, um pesadelo para um provedor é ataque. Porque quando você sofre um ataque, você precisa de um profissional extremamente especializado, que ele vai analisar as diversas características que estão acontecendo na tua rede. Normalmente, um ataque você vai conseguir mitigar por conhecimento prévio, você vai conseguir mitigar mais pela sensação e pela visualização de algumas características que apareceram na tua rede que não eram comuns. E aí esse profissional ele tem que ter uma bagagem anterior muito grande. E será que eu tenho na minha equipe algum profissional que tem esse tipo de bagagem? Ou será que no momento crítico eu tenho um contrato que eu posso acionar alguém que vai fazer esse tipo de coisa para mim? Eu preciso acompanhar as constantes mudanças do setor, atualizar equipamentos, sistemas, garantir eficiência e segurança. Hoje, como é que o provedor fica sabendo das novidades? Ele vem na feira, escuta de stand em stand quais são as novidades, ele acha que ele mais se encantou, e aí ele vai pedir para mostrarem mais a fundo, estudar aquilo e tal. Então, se for, por exemplo, ele não passou num determinado stand que estava falando de FlexPON. E aí ele não faz ideia do que é FlexPON ou do que aquilo pode trazer de vantagem para ele. E ele demora um tempo, o concorrente dele já implementou, já está ganhando dinheiro em cima daquilo, e ele ainda vai levar um tempo para... o que o cara fez? Um tal de FlexPON. Aí ele vai ter que sair procurando o que é isso para entender. Os nossos profissionais dentro do provedor, eles não têm visão, não vão conseguir uma visão completa do que tem de novidade no mercado. E aí a gente precisa de alguém que traga esse tipo de informação para a gente. A gente precisa de um apoio de alguém que a gente confie, que a gente tenha algum contrato de confiança com essa equipe, que vá trazer as novidades, vá trazer para a gente assim, olha, tem esse produto aqui que é legal por isso, isso e isso. Aí, ou que você possa, eu ouvi falar de tal coisa, você sabe falar sobre isso? Ele vai ter que trazer para você as informações. E aí que você possa pedir, você já tem implantado em algum lugar? Eu posso ver isso em funcionamento em outro lugar? Você tem que ter esse tipo de confiança com a empresa que te atende. E aí, quais são os benefícios da terceirização? A gente escuta muito falar que, poxa, mas eu vou terceirizar, eu vou perder o controle. Na verdade, você não perde o controle, você não deveria perder o controle. A terceirização não é para tomar conta do teu provedor ao ponto de você não ter nenhum tipo de visibilidade. Você precisa monitorar, você precisa tomar conta do que o cara está fazendo. Você precisa ter ação com a empresa que está terceirizando para você. E aí, dos benefícios da terceirização, a gente tem aí 6 benefícios que eu vou explorar um pouquinho mais nos próximos slides. Mas o primeiro benefício é a especialização em expertise. A empresa que está prestando serviço para você, ela é obrigada a ter os profissionais com especialização. E cabe a você cobrar dessa empresa, em contrapartida ao contrato que você assinou, que ela te entregue esse tipo de profissional. Que ela tenha nos seus quadros esse tipo de profissional. A melhoria da qualidade e da eficiência. Por quê? Essa empresa, com certeza, ela tem diversos outros provedores que são atendidos por ela.
e ela sabe te passar, ela sabe entregar para você. Uma coisa que o pessoal erra muito é, eu terceirizei o meu NOC, eles sabem o que estão fazendo. Na verdade, não. Você terceirizou o seu NOC, você tem que ter voz ativa nesse contrato. Você tem que falar com ele, eu quero tal coisa, eu quero que você faça tal coisa. Ou ele virar para você e falar assim, olha, em tais clientes a gente está trabalhando com bons resultados, com tal ação. E você tomar a decisão, não, pode fazer aqui, ou vamos testar, vamos ver o que acontece. Você tem que acompanhar de perto. Não basta simplesmente você largar na mão de alguém e confiar que aquele alguém vai manter a tua empresa do jeito que você quer. Lembre, a empresa é sua. Você sabe, aquele mercado que você atende foi você que criou. Aquele mercado que você atende, você conhece mais do que qualquer empresa que chegue para te atender. Então, todo o conhecimento da região, todo o conhecimento do cliente continua sendo seu. E você tem que usar essa mão de obra que você vai terceirizar, resolvendo os problemas que você precisa e te dando suporte na solução dos problemas, mas não tomando esse expertise que você tem, não te tirando da frente da operação. Tá? A flexibilidade e a escalabilidade. Eu preciso ampliar a minha rede, eu vou atender um bairro novo, quanto tempo eu demoro fazendo recrutamento de novas equipes, quanto tempo eu demoro para contratar profissional para o meu NOC, porque vai aumentar a minha rede, para o meu atendimento. Quando você tem uma empresa que vai te dar esse tipo de suporte, você vai dar lá um prazo para ela e quem vai ter que correr atrás de equipe é ela. Poxa, eu tive um caso excepcional de um desastre lá que rompeu diversas fibras, eu preciso de uma equipe emergencial para me auxiliar, você vai ter que correr atrás de gente para isso. Se você tem uma empresa que tem esse tipo de contrato contigo, ela vai ter que deslocar profissional de outras partes que ela tem que ter um pool de profissionais para te atender. Então, reduz bastante a tua carga de atendimento quando você precisar de flexibilidade, de ampliação, de escalabilidade na tua equipe. Às vezes até a escalabilidade temporária. É muito difícil de você pegar um cara durante uma semana, durante 2 semanas, para atender um ponto específico, e aí a empresa teria que te oferecer um pool de profissionais para te ajudar nesse sentido. Acesso a tecnologias e recursos avançados. A empresa ela tem ciência de todas as tecnologias que ela trabalha, tem que ter ciência disso, e ela vai trazer para você know-how de outras empresas também. Coisas que você não teria acesso, que você teria que conversar com um amigo de lá, conversar com um provedor de outro canto, o que você está fazendo de legal e tal, e tentar implementar na tua rede. Essa empresa pode trazer para você as melhores práticas, as melhores soluções que ele vem trabalhando com outros lugares, como sugestão para você implantar ou não na sua rede, você tomar esse tipo de decisão. Até mesmo dificuldades que já foram encontradas em outros provedores, dúvidas técnicas, implementação de equipamentos que muitas vezes você vai implementar agora, a equipe já tem um know-how suficiente para trazer para ti a melhor solução, já passou por problemas, enfim, são todos esses pontos de melhoria. Eu quando trabalhava direto no suporte da FiberX, eu tinha uma linha direta com o suporte dos outros concorrentes. Você lembra disso, sim, né, Pipo? Lembro. Eu tinha um contato direto com o suporte das outras empresas, porque a gente falava, não, para venda vocês se matam, os vendedores se matam, mas para suporte a gente tem que ter contato. Porque acontecia num integrador de abrir um chamado com um defeito, cara, se é um bug, certamente algum cliente meu vai me abrir um chamado e eu vou apanhar o mesmo que ele já apanhou para resolver. Então a gente trocava muita informação, na época eu nem estava na FiberX, a gente já fazia isso. Exatamente. A gente trocava muita informação, batia um chamado, é alguma coisa que a gente teve que acionar o TAC e o TAC solucionou, a gente já tinha um grupinho de WhatsApp que distribuía para todo mundo, e aí quando batia o chamado no nosso, entre aspas, concorrente, as equipes de suporte já estavam cientes das coisas que estavam acontecendo. Então, assim, esse tipo de interação que você, como provedor,
você estando lá dentro da sua operação, dentro da sua rede, às vezes você não tem acesso desse tipo de interação, de como solucionar alguns problemas que já aconteceram em outros. Aí você recorre a grupo do Telegram, a grupo do WhatsApp, que aí você fica dependendo da boa vontade de alguém te responder para um problema e você fica batendo cabeça com uma coisa que talvez já tinha uma solução muito fácil. Gerenciamento de riscos e segurança, ou seja, você também divide os riscos. Cara, minha rede parou. O meu NOC está terceirizado, a empresa que está ali com o NOC, ela vai ter que dar uma solução para mim. Minha rede parou, você tem que achar alguma coisa. Se tem que escalar até o fabricante, a empresa vai ter que escalar até o fabricante e vai ter que ficar em cima ali para resolver e colocar quantos profissionais necessários para resolver aquilo dentro do SLA que eu tenho contratado. O meu cliente tem um SLA contratado comigo, de quanto tempo ele pode ficar sem internet na casa dele. E eu distribuo esse risco com a empresa que está terceirizando o NOC comigo. Se por acaso eu tiver que dar um desconto para o meu cliente porque ficou mais do que aquelas horas indisponível, no meu contrato com a terceirizada também tem lá um desconto que eu vou pagar menos para ele porque ele não conseguiu resolver o incidente no tempo que foi definido. Então, eu divido o meu risco de atendimento. Se o NOC fosse só meu, só a minha equipe, eu não teria com quem dividir esse risco. Esse custo ficaria só comigo para pagar essa multa, né, ou deixar de receber um determinado valor do meu cliente. E, consequentemente, a redução dos custos operacionais. Eu consigo contratar a minha equipe para o que realmente eu preciso e deixar que as equipes especializadas, o atendimento especializado, seja feito pela terceirizada. Na especialização expertise, o conhecimento especializado, atualização contínua. Eu trabalho com treinamentos, né, com training center, e a gente tem... Só a Huawei tem 42 certificações diferentes que você pode adquirir. Você chega na Juniper, você tem mais 12 ou 15 certificações. Você chega na Cisco, você tem mais uma dezena de certificações da Cisco. E aí o profissional, para dizer que ele tem a capacidade de manter a sua rede em qualquer tipo de problema que ele tiver, ele vai ter que ter especializações. E a cada nova tecnologia que sair, você vai ter que treinar o seu funcionário ou vai ter que contratar alguém especializado naquela tecnologia. E até se eu mostrei para vocês que a gente tem um quadro crítico aí no Brasil de falta de mão de obra, não só no Brasil, mas globalmente falando, quanto tempo você vai demorar e o quanto você vai pagar por um profissional desse para, às vezes, eu preciso de um profissional que saiba o Wi-Fi 7. Daqui a meses ou talvez um ano, o Wi-Fi 7 já vai ser sua realidade. E aí, esse profissional, eu ainda não consigo contratar um cara desse. Não tem no mercado. E você vai levar quanto tempo para contratar para uma operação de 70, 80 mil assinantes ou até menos? Para você poder controlar esse tipo de tecnologia. A resolução de problemas complexos. A gente sabe que informática, telecom, tem um talento de achar problemas complexos absurdo. E problema complexo você resolve com expertise. Eu brinco que a diferença de um consultor para um funcionário de provedor que está lá trabalhando no dia a dia do provedor é que o consultor já fez mais merda mais vezes na vida e o cara ainda não teve essa oportunidade. Ele aprendeu se lascando. Né? Então, assim, problemas complexos você não resolve com a sua experiência de dia a dia. Você resolve com anos de bagagem de diversos provedores diferentes que você passou e que você pôde ter. Cara, é um problema raro. Então, para você já ter passado por um problema raro desse, você tem que ter um volume de atendimentos muito grande na carteira. E aí, quando eu tenho um problema desse complexo, o que eu faço? Eu tenho que sair correndo, desesperado, para contratar alguém. Aí o cara vai me cobrar o preço que quiser e eu vou pagar.
será que não valeria a pena eu já ter isso já previsto no meu contrato e quando eu tivesse, a empresa tinha um SLA para resolver? Um SLA já para me atender sobre isso? Acesso às melhores práticas e a experiência acumulada, como eu falei. Muitos dos problemas que acontecem numa rede são provocados por falhas de configuração, às vezes nem sempre intencionais, às vezes por falta de conhecimento. Não precisa levantar a mão para se denunciar, mas qual provedor aqui que já pegou um equipamento novo, que ninguém nunca tinha visto, entregou na mão do técnico e falou assim, bota para funcionar? Se vira. Não precisa nem se denunciar, mas pelos sorrisos, quase todos. Então, assim, como que eu vou garantir que aquilo ali vai ser configurado da melhor forma? Tá? A melhoria na qualidade e na eficiência. Otimização de processos. Eu preciso ter um controle de como são executadas as tarefas. Pior coisa que existe é, eu tive um problema, aí um cara ficou lá a madrugada inteira, resolveu o problema e não documentou, ficou na cabeça dele como resolveu, e aí na semana seguinte acontece, o plantão é de outro, e esse outro apanha a mesma coisa. Por quê? Porque o meu técnico, ele está apagando incêndio e não tem tempo de documentar, ele não tem tempo de passar o conhecimento. A passagem de conhecimento é essencial. Fazendo um adendo aqui sobre a passagem de conhecimento, o Yuval Harari, escreveu no livro Sapiens dele que o Homo sapiens nunca foi o mais forte, nunca foi o mais resistente, mas foi ele que ganhou a corrida da evolução. Como? Numa época em que a força, a resistência era essencial. Porque o Homo sapiens, ele sabia passar o conhecimento que ele adquiria, ele era sociável, então ele criava a sociedade e ensinava o que ele aprendia, e o Neandertal não tinha esse talento. Então, a passagem de conhecimento, a cultura de documentação para que no futuro alguém consiga acessar esse conhecimento é extremamente importante. É o motivo de nós estarmos aqui, não os neandertais. E a gente esquece disso no nosso dia a dia. Quantas vezes já derrubamos uma interface porque não tinha documentação? Sim. Diversas vezes. Sim, porque a descrição estava errada ou porque a etiqueta tinha colado errado, alguma coisa assim. Era a interface da impressora e era o link principal e não tinha nada e aí lascou. O aumento da produtividade, consequentemente, o monitoramento e as métricas de desempenho e o atendimento às demandas do cliente. Meu cliente pede um link de emergência, precisa subir alguma coisa e aí eu tenho que parar o suporte que eu estou dando, porque é aquele cara que vai ajudar a aprovisionar, e aí eu atraso um suporte porque eu tenho uma emergência de link para atender. Então eu estou sempre cobrindo buracos, sempre o cobertor curto, né? Eu puxo de um lado e começa a aparecer do outro. A flexibilidade e a escalabilidade, que eu cheguei a conversar já com vocês. Escalabilidade de recursos. Precisei crescer a minha rede. Tem um evento sazonal. Poxa, lá em Barretos, tem a festa do peão lá de Barretos, que é uma semana que fica lá de festa e aí o consumo de internet aumenta absurdamente. A minha disponibilidade da rede tem que ser maior, então as minhas equipes ficam mais tempo de plantão. E aí eu vou contratar mais profissional só para aquela semana do ano. Por que não eu ter um pool de profissionais contratados já, para quando eu tiver essa sazonalidade eu poder utilizar? Tá? Para quê? Para que eu tenha uma adaptação rápida às mudanças no mercado. E outra, eu ter acesso a especialistas em diversas áreas. Não adianta eu pegar um cara extremamente especializado ou aquela consultoria do eu sozinho. O cara é o papa daquele equipamento, você vai contratá-lo e na hora que você tiver um problema na OLT, ele fala assim, peraí, eu não sou tão especialista assim em OLT. Eu brinco, eu tenho problema suficiente de camada 2 para cima, eu deixo DWDM, GPON para a galera que gosta de luzinha piscando, não é muito comigo não. Então eu sou um cara que se eu fosse pegar um provedor para assumir de ponta a ponta, eu não conseguiria.
Por mais que, você é professor e não sei o quê. Eu sou professor de backbone, de núcleo de rede, de borda e de autenticação. Ponto. Passou da autenticação para o OLT, ele sabe o quanto burro eu sou nessa área. Então, você não tem como ter especialistas em tudo. O cara que... Legal, você tem um cara que é muito bom em GPON, tem um cara que é muito bom em IP, e aí ele vai ter que se virar com VMware para poder fazer as virtualizações, ou um Proxmox para virtualizar. Ele vai criar um DNS ruim para você. Você vai ter problemas na sua rede porque ele é extremamente especializado em IP. Eu falo, cara, a última vez que eu botei uma linha de comando no DNS foi em 2010, uma semana antes de eu pedir demissão da Petrobras, que eu trabalhava com DNS. Ou seja, tem 13 anos que eu não vejo uma linha de comando de DNS na minha frente. Se eu hoje for montar, eu vou montar um DNS horrível para você. E aí, o seu profissional também tem esse tipo de limitação. Outra, você precisa focar no seu core business. Qual é o seu core business? Atender o seu cliente. Entregar a melhor internet possível para ele. Encontrar no mercado possibilidades de serviços para você agregar, para o cara pagar na mesma fatura, e aí na hora que ele tiver lá você vende 100 mega, R$90. Na hora que oferecerem para ele 250 mega, R$90, ele vai falar, poxa, mas espera aí, com aquele carinha eu tenho a minha Smart Home, com aquele carinha eu tenho o meu plano da Netflix, com aquele carinha, se eu cancelar, espera aí, eu vou ter tanta dor de cabeça para cancelar, e às vezes ele não vai sair do teu provedor. Você tem que ter tempo de pensar nesse tipo de coisa, em o como fazer para fidelizar o teu cliente. E o que a gente presencia nos provedores hoje é a operação não dá tempo do cara perguntar ou pesquisar ou encontrar soluções para implementar. Ou implementa receita de bolo. Pior coisa que existe num provedor é receita de bolo. O fulaninho ali fez... Ele botou o Netflix dentro da fatura, eu vou fazer também que vai dar certo. E aí a tua característica é de um público-alvo que não curte Netflix, curte Disney Plus. E aí você botou Netflix e não fez tanto sentido. Então a pior coisa que existe, é um exemplo genérico, mas a pior coisa que existe é você copiar receitas de bolo dos outros. Você precisa conhecer... Quem conhece o seu público é você. E você precisa ter tempo para trabalhar o seu público. Deixa que a rede seja trabalhada por equipes que podem te auxiliar a fazer isso. Acesso a tecnologias e recursos avançados. Como eu falei, a gente tem aí possibilidades agora de colocar casa inteligente. Nossa... Um monte de cliente ouviu falar que dá para colocar a Alexa para automatizar a cortina, para automatizar a luz da sala, e ele não faz nem ideia de como perguntar para a Alexa como isso faz. Vocês, provedores, têm os técnicos que vão lá na casa dele, vocês conhecem de Wi-Fi, vocês conhecem de cabeamento elétrico, vocês conhecem de tudo isso. Vocês sabem fazer ou vocês conseguem que o teu técnico aprenda a fazer de uma forma simples, mas você não tem tempo de buscar esse tipo de solução para agregar, porque você está operando o dia a dia com muitas outras tarefas que você tranquilamente poderia colocar na mão de alguém para fazer para você. E o suporte técnico especializado. Cara, eu tenho o grupo lá do Telegram com 3.000 pessoas que eu criei lá, o suporte Huawei ISP. Quando eu fui expulso do outro grupo, a gente criou e hoje é o maior grupo de suporte Huawei que existe no Telegram. E é muito interessante você ver perguntas básicas. O cara perguntar como configura velando uma porta de um switch. O cara, ele é um provedor, ele comprou um switch da Huawei, e ele não sabe como configura uma VLAN. Cara, até ele partir para um MPLS ou botar o Spanity para rodar naquele switch, ele tem um caminho aí monstruoso. E outra, qual o suporte que ele vai ter? Na hora que ele tiver um problema, ele vai ter que contratar um consultor a toque de caixa ou acionar a empresa que vendeu para ele, e essa empresa que vendeu para ele
não vai ter do lado dele um respaldo de alguém que conheça, nem para explicar o que está acontecendo. E esse tipo de cara, ele precisa de um atendimento mais especializado. O gerenciamento de riscos e segurança, como eu montei, o monitoramento contínuo da nossa rede. Pior coisa que tem é eu ficar sabendo que uma fibra rompeu porque o meu cliente ligou dizendo que a internet da casa dele acabou. Eu tenho que ter um atendimento proativo, eu tenho que ter o meu NOC 24/7. E aí a maioria dos provedores não faz o NOC 24/7 por quê? É muito bonito dizer, eu tenho o NOC 24/7. Para você ter um profissional sentado naquela cadeira 24/7, você tem que contratar 4 ou 5. Então, para você ter você tem que ter 4 ou 5 funcionários no NOC para poder revezar. E aí a nossa CLT é fantástica, né? Se você faz o 12/36, você ainda está correndo o risco de tomar um processo, porque a nossa CLT também tem esse tipo de complexidade. E aí você tem que fazer um 8/5, e aí atender o 8/5, você vai ter mais profissional ainda tendo que rodar naquele NOC. Aí o que o provedor faz porque não tem? Ele bota o cara de plantão. Aí o cara de plantão, ele só é acionado quando aí o provedor já está pegando fogo, os clientes já estão desesperados, já ligando para Deus e o mundo, porque o cara de plantão não está monitorando, não está vendo lá acontecendo em real time o problema. E outra, atualizações e correções de segurança. Estou cansado de chegar em provedor e você olhar sistema operacional 2018. Acontece bastante. Sistema operacional do Switch 2018. Aí você vai olhar o release notes de lá para cá, tem bug crítico de segurança, tem SSL com que o cara pode invadir a caixa, tem uma penca de coisas que você deveria ter atualizado. Mas o meu profissional está tão preocupado em implantar rede nova, em crescer rede, que aquela que está funcionando ele deixa para lá. Ele não tem tempo de monitorar e de atualizar aquela rede, tá? E aí, consequentemente, a gente vai conseguir uma redução dos custos operacionais. Por quê? Eu consigo eliminar custos de contratação e treinamento, eu consigo reduzir as despesas com infraestrutura. Para eu montar um NOC, eu tenho que ter uma sala, normalmente a sala com piso inclinado, para que o cara da frente não atrapalhe o cara que está atrás. Essa sala tem que ter várias telas, o ideal seria que tu tivesse um video wall e não as TVs separadas. Você tem todo um custo de implementação dessa sala, manter essa sala operando, quando você poderia muito bem ter alguém que já tem essa estrutura e compartilha o recurso entre diversos provedores. Economia de custos na manutenção e na atualização. A escalabilidade sob demanda, como eu comentei, preciso crescer, eu tenho um evento sazonal, o meu NOC precisa crescer. Ao invés de contratar 5 pessoas a mais para poder ter uma posição de atendimento a mais no meu NOC, eu simplesmente pego a empresa que me atende e falo, eu vou aumentar a demanda. Ele que calcule lá se o NOC dele suporta ou se ele tem que contratar mais gente. Ele vai te repassar o custo, mas esse custo certamente será muito menor do que o custo de você manter os 5 funcionários no teu NOC para fazer ele funcionando. E a previsibilidade e o controle dos custos. Eu tenho uma previsão, eu sei o quanto custaria para eu crescer. Eu não tenho aquela surpresa de, eu estou procurando um profissional no mercado, eu quero pagar R$5.000 de salário para ele, só que na hora que eu abro a vaga só aparece profissional de R$9.000, R$10.000. E aí, o meu projeto foi todo calculado que eu ia conseguir o profissional, realmente. Aquele profissional custa R$4.000, R$5.000, só que não tem disponível no mercado aquele profissional. Se eu quiser, eu tenho que pagar mais para tirar ele de alguém. E aí, eu não tenho previsibilidade de custo na hora de contratar. Lembra o que eu falei? Eu estou com uma dificuldade absurda de mão de obra nesse nosso mercado. E a mão de obra cresce o valor que eu tenho que gastar para trazer esse cara. E aí eu passo para o PIP. Como que nós, FiberX, conseguimos ajudar vocês aí nessa redução de custos? É no meio aí, tá?
Pessoal, então a FiberX, para quem não conhece, é uma empresa voltada à tecnologia, provedor de internet, e a gente está com outras soluções hoje no mercado. Mas hoje eu vou falar um pouquinho especificamente de serviços, que foi o que o Pupim falou até agora, como que a gente pode ajudar vocês a reduzir custo, como que a gente pode ajudar vocês na equipe técnica, equipe operacional. Então, eu vou falar um pouquinho dos nossos serviços, do que a gente tem para agregar em cada um de vocês, e aí se vocês tiverem dúvidas, depois a gente vai deixar uns minutinhos para vocês tirarem, tá? Começando pela parte de equipe especializada, tá? A FiberX ela conta com diversos recursos, recursos altamente qualificados. Quando a gente fala FiberX, a maioria do pessoal conhece a FiberX por conta da Huawei, mas a FiberX não é só especializada, não tem certificação somente na parte de Huawei. Nós somos certificados em diversos vendors, entre Cisco, Juniper, Nokia, MikroTik, enfim. Temos uma equipe altamente qualificada para conseguir atender vocês, tá? Então, não é só Huawei, FiberX não é só Huawei, a gente atua em diversos vendors para poder atender vocês nessa parte de serviços. Um outro ponto que o Pupim falou é sobre o monitoramento 24/7, que aí é o NOC que a gente fala, que é aquela equipe que fica atrás da telinha, acompanhando os gráficos, vendo se a interface gargalou, vendo se a gente teve algum tipo de problema. Enfim, é aquela equipe que vai estar o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, acompanhando, buscando resoluções para os problemas, tentando descobrir aquilo que o Pupim falou da prevenção. Então, a gente vai tentar sempre prevenir os problemas antes que eles aconteçam, né? Porque hoje em dia as empresas atuam muito de uma forma reativa. A gente trabalha depois que o problema acontece, mas a ideia é justamente essa: prevenir os problemas, atuar com a checagem de saúde dos seus equipamentos, enfim, toda essa parte de monitoria, acompanhamento dos seus equipamentos. Daqui a pouquinho eu entro um pouquinho mais na parte de NOC, falando de todas as características, o que a gente pode entregar. E, por último, a parte de indicadores de performance, que é onde a gente consegue entregar para vocês toda a parte de o que a gente pode melhorar, relatórios mensais de problemas que aconteceram, envio de notificações via Telegram, via WhatsApp, via e-mail, que a gente consegue encaminhar para vocês todos os problemas, todos os pontos que vocês tiveram, ou o que a gente pode fazer para solucionar. E aí eu vou falar um pouquinho mais a fundo de cada serviço agora. Pensando na hora de expandir o seu provedor. Então, a FiberX ela já está atuando, já está pensando no provedor. Então, quero expandir para uma nova cidade, quero trabalhar numa região mais distante, quero colocar novos equipamentos, quero colocar um novo roteador de borda, quero colocar uma OLT para atender uma cidade vizinha. Então, toda a nossa equipe ela já tem autonomia suficiente, capacidade, certificação para conseguir atender vocês dessa maneira. Então, a nossa equipe, até tem no desenho para vocês, nós somos focados em acesso e transmissão. Acesso é a parte de OLT, para todos vocês que conhecem. A parte de transmissão é voltada no DWDM. Então, quero expandir, preciso fazer um projeto para atender uma cidade que fica a 100 km da minha. A FiberX faz todo esse projeto, pensando já na melhor qualidade, no melhor sinal que pode estar chegando para os seus clientes. Temos também projetos wireless, LTE e 5G. Então, quero colocar access points na Abrint. Nós temos uma equipe que faz todo esse planejamento, nós temos softwares que a gente consegue atender. Então, a gente vai colocar as paredes são de concreto, parede é de drywall, enfim, a gente faz todo esse balanceamento da estrutura para que a gente consiga atender a todos vocês com uma forma de Wi-Fi, né? Pensando já nos access points, roteadores profissionais. E por último, que é o que o Pupim falou antes, que é a praia dele, que é a parte de routing switching, pensando no IP, os roteadores de borda, switches. A melhor parte da rede, né? É a melhor parte da rede. Na tua opinião, né? E a parte de routing switch, então, são os roteadores de borda, os switches, que fazem essa comunicação entre protocolos, tem MPLS, caso rompa a fibra de um lado, você vai ter redundância do outro, vai ter a comunicação entre os seus sistemas autônomos, né? E assim, na hora de expandir o provedor, qual é o pesadelo? Eu tenho lá o profissional e eu preciso expandir. Aquele profissional que me ajuda no dia a dia, na operação, ele tem que parar para fazer o projeto de expansão, ele tem que parar para configurar os novos equipamentos, ele tem que virar a madrugada para fazer aquilo funcionar, porque na operação diária ele não conseguiria fazer, então ele vai fazer durante a noite. E aí eu tenho todo esse custo, atraso em implantação por causa da carência de profissionais.
Nesse caso aqui, você consegue, você pode adquirir os produtos com a gente e a gente entregar a instalação, que a gente chama de turnkey. O que é o turnkey? Está tudo pronto, eu te entrego a chave para você operar. Eu te entrego as senhas do equipamento e você opera a partir dali. Então eu configuro tudo, deixo tudo pronto e entrego para você operar. Se comprou o equipamento com a gente, associa com o serviço, ou comprou o equipamento com qualquer até com outros fabricantes, pode contratar o serviço da gente de comissionamento e instalação. Então, toda a nossa equipe faz a parte de consultoria, design e mapeia todos os pontos para que a gente consiga ofertar a melhor solução e implementar para vocês toda a parte, como o Pupim comentou, turnkey também. Na hora de colocar a equipe em campo também é um problema, mas nós temos uma equipe voltada também para atendimento residencial. Então, é claro que a gente vai ter que sempre fazer um projeto, entender qual a necessidade, qual a região, qual o estado, enfim. A gente tem que fazer todo esse cálculo, mas nós já temos equipes em campo trabalhando, desde a parte de reparo em cliente até a parte de construção de rede, reparo, melhoria, enfim, toda a equipe voltada para isso também. Tá? Então, a nossa equipe vai estar atendendo, ela é uma equipe preventiva e corretiva também, durante 24/7, então qualquer problema que vocês tiverem, se a gente fechar um contrato, a nossa equipe vai estar preparada para atender vocês, tanto na parte data center, quanto já na parte de casa-cliente, com ativação casa-cliente, reparo, e todo esse serviço que vocês oferecem para os clientes de vocês. Tá? E na parte de instalação e manutenção, já pensado no data center, a nossa equipe vai instalar os equipamentos, vai comissionar os equipamentos, vai deixar eles funcionando da forma mais correta, para que vocês não tenham aquela dor de cabeça. Muito que o Pupim falou de vocês se preocuparem com o atendimento, vocês vão estar só simplesmente acompanhando, dando as diretrizes, e a equipe vai estar implantando, configurando, comissionando, para que a equipe de campo de vocês consiga atuar de uma forma mais tranquila. Vocês vão ter um técnico que vai tirar a fibra, colocar a fibra, vai trocar equipamento, mas a equipe vai estar configurando e vai estar assessorando ele de uma forma remota ou também em campo, que é o que a gente já tem para oferecer para vocês. Tá? Pensando na hora de garantir o desempenho da sua rede, nós temos as estruturas em níveis, que foi o que o Pupim falou. Então, tem aquela escalabilidade, quero atender uma nova cidade, quero escalar, por exemplo, o técnico que está me atendendo é N1, eu não tenho autonomia nenhuma, eu já entro com os profissionais da FiberX para atender o N3, N2, enfim, todo o suporte voltado para o equipamento e também voltado para a solução. Né? A gente não só integra, configura o equipamento, como a gente otimiza o equipamento. A gente configura com as melhores práticas, melhores métodos de utilização do produto. Tá? A nossa equipe especializada, foi o que eu comentei antes para vocês. Temos uma equipe 100% especializada, pensada nos equipamentos, na otimização, no mapeamento de rede. E temos o atendimento 24/7, que foi o que eu falei para vocês, que é pensado no NOC. Então, assim, só para vocês entenderem, nós temos pacotes de serviço, não necessariamente a consultoria vai ser mensal, nós temos pacotes de serviço, mas nós também temos uma equipe qualificada para atender vocês de uma forma mensal. Estou com um problema hoje, quero resolver esse problema de uma vez por todas, acabar com esse problema. Contrata um pacote mensal com a FiberX, a gente vai atuar, vai usar as melhores práticas e expertise dos nossos técnicos, dos nossos especialistas, vamos resolver o problema. Gostei do serviço de vocês, quero uma consultoria mensal, quero continuar com vocês, ou eu preciso de alguém para ficar no lugar dos meus técnicos. A gente oferece uma equipe que pode estar apoiando vocês, acompanhando, dando melhores opções de produtos, negócios, que foi o que o Pupim comentou, qual o melhor equipamento para utilizar. E o ponto que é o ponto bem legal é que essa equipe de NOC, ela atua 24/7, que é uma equipe voltada a monitoramento, a análise e acompanhamento da rede, e temos a equipe de especialistas, que aí é onde a gente fala que é o suporte avançado, que aí são os especialistas que vão colocar a mão na massa, vão atuar, vão trabalhar, vão procurar melhores soluções. Então, como o Pupim mencionou, às vezes o NOC de vocês acaba operando, na FiberX é diferente, o NOC ele monitora, o suporte avançado ele coloca a mão na massa, então é aquela tranquilidade. Referente ao NOC é uma equipe, referente ao suporte avançado é outra equipe que vai estar operando e trabalhando da melhor forma que a rede de vocês deseje, como a gente sempre fala, qualidade é tudo para a gente entregar para os clientes. Né?
pensado na hora de montar um projeto de ponta a ponta. A gente já pensa naquela solução de fim a fim. A gente começa a pensar, eu preciso de um equipamento, eu preciso de alguém que saiba do equipamento, preciso de alguém para passar a fibra, preciso de alguém para ativar a fibra no cliente, preciso de alguém que passe a fibra de um POP de uma cidade para outra. Então, tudo isso vocês vão encontrar na equipe FiberX. A nossa equipe ela é uma equipe ponta a ponta. Então, nós não só vendemos caixas, nós configuramos caixas, nós instalamos caixas, nós comissionamos caixas, colocamos a rede de vocês para operar de fim a fim. Então, e puxa a sardinha para mim, né? A gente treina o cara também, né? Boa. Não, mas eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar daqui a pouco. É isso. Então, a gente faz toda a solução fim a fim. Vamos até voltar para essa tua interrupção. A gente vai do data center do cliente até a casa do cliente e a gente treina os profissionais para essa parte do training center que o Pupim vai falar daqui a pouquinho. Então, a nossa equipe ela vai fazer todo o processo para vocês. Então, claro que tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma gestão por trás, mas isso é uma comunicação que vai ter do provedor com a equipe FiberX para que a gente possa atuar da forma que vocês desejam, entregar SLAs, entregar KPIs. A gente já entregou alguns provedores desse sentido. Diversos. O provedor criou uma cidade nova, vai atender uma cidade nova, pegou o projeto, a gente fez o projeto, implantou os equipamentos, entregou para a equipe dele operar no final, quando já estava tudo pronto, né? Exatamente. E temos também a parte de financiamento de projetos, que é justamente para apoiar vocês. Então, claro que a gente vai ter que fazer um estudo dentro de casa, sobre os pontos, sobre o que a gente vai entregar ou não vai, mas a gente consegue ter essa parceria com vocês. Então, solução de fim a fim, com disponibilidade de financiamento de projetos, desenvolvimento de projetos. A gente tem essa equipe que vai estar atuando da solução de ponta a ponta. Então, pensou FiberX, pensou uma solução do início ao fim do seu provedor, da sua rede, né? E na hora de capacitar a sua equipe, ele me pediu... Botaram uma foto feia minha, né? Mas não tem como agradar muito, né? E pensando na hora de capacitar a sua equipe, eu vou deixar você falar, mas a gente já tem toda know-how para certificação dos nossos clientes, nossos parceiros. Bom, eu faço um pequeno pedaço do serviço, que é o Training Center. Nós tivemos aí no nosso Training Center já mais de 400 alunos formados. Eu brinco que nosso Training Center atrasou por causa da pandemia. Eu fui contratado para a Fiber 5 dias antes da quarentena entrar. E imagina, você é contratado como gestor de Training Center para criar um Training Center. 5 dias depois, ninguém mais sai de casa, nenhum treinamento mais administrado. E a gente passou um tempo aí sofrendo para fazê-lo funcionar. Esse ano a gente conseguiu, nesse primeiro semestre, avançar bastante o ano passado e esse ano. E aí, no segundo semestre, esperem novidades. A gente vai lançar algumas novidades bem legais do Training Center agora para o segundo semestre. Mais de 400 alunos formados. Eu sou responsável por trabalhar com o projeto de academias da Huawei nas universidades, em que elas formam alunos de forma gratuita. Só no ano passado, até esse mês de maio, já foram mais de 2.200 alunos em mais de 25 universidades. E esses alunos saíram com preparatório para certificação HCA Datacom, ou HCA Cloud, ou HCA 5G. Um monte de palestras, esse 20 palestras aí foi um chute que deu, mas eu não faço ideia de quantas palestras eu já dei nos últimos... Foram muitas. Nos últimos meses eu já não sei quantas, imagina, desde 2020. E só nesses últimos 18 meses, mais 1.060 horas aula ministradas pelo Training Center. Tá? Então, a gente tem uma equipe legal de instrutores e eu consigo hoje dar treinamentos de todas as soluções comercializadas pela Fiber. Desde o DWDM, desde o arco-íris em fibra lá, GPON, até o núcleo e borda de rede, tudo que a FiberX fornece, a gente consegue ministrar treinamentos hoje. E antes de finalizar, só para abrir para perguntas, claro, se alguém tiver, pensou FiberX, pensou numa solução de fim a fim, uma solução de ponta a ponta, treinamentos, NOC, suporte avançado, equipe especializada, diversas certificações no mercado, implementação em campo, projeto turnkey. Então a FiberX vai atender vocês, vai buscar atender vocês da melhor maneira possível e podem contar conosco.
Hoje, nossa presença, o nosso headquarter é Florianópolis, mas a gente tem presença em Porto Belo, o centro logístico em Porto Belo, Curitiba, São Paulo e Itapema, Santa Catarina, mas a gente atende Brasil inteiro, provedores aí do Brasil inteiro, mais de 2.500 provedores compram produtos com a gente todo ano, em todos os estados, literalmente todos os estados do país, tem pelo menos um provedor cliente nosso. Tá? A Fiber não é só provedores de serviço. Já desde 2020 a Fiber ela começou a atender outros mercados, governos, educação, infraestrutura, energia portos, fotovoltaica, aeroportos. A gente está construindo usina solar, até se alguém tiver um projeto de usina solar e quiser bater um papo, a gente está com algumas dezenas de usinas solares sendo construídas pela gente. Então o cara dá o terreno, a gente monta tudo e entrega a chave para ele operar no final. Tá? Exatamente. E é isso, pessoal. Obrigado a todos pela participação. Alguém tem alguma dúvida? Só para a gente finalizar. Temos uma dúvida? Conseguimos o microfone? Opa, tudo bem? Sou o William, falo em Embranet de Camboriú. Tudo bem? Vocês atendem o provedor, no caso vocês fazem atendimento para o provedor. Vocês fazem também para o cliente final ou pensam em fazer alguma hora? Por exemplo, o cliente ligou sem internet. A gente precisaria de algum técnico atendendo esse cliente. A gente já atende, já tem até a estrutura, nossa estrutura hoje ela fica em Curitiba. A gente já tem essa estrutura para voltar. É claro que a gente tem que sempre entender qual que é o cenário, qual que é a cidade. A de vocês é Balneário ali. Então a gente sempre tem que estudar a necessidade, estudar quantos técnicos que a gente precisa para te atender, mas a gente já tem essa solução casa cliente também, tá? Desde ativação, reparo, manutenção e essa Hoje a gente já tem provedor que contrata esse tipo de serviço da gente. A gente vai na casa do cliente dele, trocar o NU, fazer o atendimento do cliente. Exatamente. Mais alguém? Bom, a gente bateu faltando 20 segundos. Foi Nunca fui ensaiado. tão preciso, eu sempre ultrapasso o tempo, nem acreditei. Agradeço muito a todos vocês. Se quiserem, o nosso stand está lá do lado do stand da HAL e logo na entrada lá na Rua 13, né? Isso, Avenida 13, Rua R. Isso. A gente está todos os dias aí disponível para vocês, para a gente conversar. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.